Bom dia, turma. Mais uma semana iniciando. Que vocês todos estejam bem. Tudo bem por aqui também. E nós vamos terminar nosso livro essa semana. E espero que todos vocês estejam acompanhando, tá? E na semana que vem nós já vamos começar a usar as folhinhas, tá bom? Atividade 1 e 2, que vocês já podem ir pegando na secretaria, porque a partir de semana que vem nós só vamos usar as folhas. Então vocês prestem bastante atenção nesse informativo, tá? E a nossa aula de hoje vai ser a disciplina de português e nós vamos terminar de falar sobre verbos. Nós falamos sobre os verbos simples, né? Sobre os tempos de verbos e modos de verbos. Agora, nós vamos falar individualmente de cada verbo. Verbo no pretérito, tá? Verbo pretérito imperfeito e perfeito, tá? E o indicativo e o subjuntivo. É um pouquinho complexo, mas eu acho que vocês vão tirar de letra que não é tão complicado. É só guardar o final dele que vocês conseguem desenrolar bem a atividade no livro, tá bom, pessoal? Uma ótima semana, que Deus nos abençoe e que possamos estar confiantes que tudo isso vai passar, tá? Eu sei que fica cada vez mais difícil, quando a gente pensa que está acabando, começa tudo de novo. Mas não vamos perder as esperanças, tá bom? Então, vamos à nossa aula de hoje. Eu vou começando a explicar um pouco o que é cada um deles, tá? É importante essa parte aí agora, para que vocês possam se inserir o que é modo e tempos verbais, o que é no indicativo, o que é no subjuntivo, tá? Bom, o verbo no pretérito, aí ele tem no pretérito perfeito e imperfeito, tá? O que são modos e tempos verbais? Os verbos são flexionados em modos verbais e tempos verbais, tá? Existem 3 modos verbais que são aplicados em contextos diferentes e nos modos indicativo e subjuntivo. E pode-se observar a presença de diferentes tempos verbais que indicam o momento em que a ação ocorreu. Então, vamos lá. Modos são esses que vocês que eu acabei de falar, certo? Que é os 3 modos verbais que são aplicados num contexto diferente, tá? Já o tempo é o que vocês aprenderam anteriormente, que é se é presente, passado ou futuro. Aí vai depender do momento que a ação ocorreu, se foi no passado, se foi no presente ou se foi no futuro, tá? O indicativo, o que é o verbo no indicativo? Esse modo, ele expressa a certeza que a ação ocorre ou ocorrerá. Portanto, os verbos conjugados no modo indicativo exprimem possibilidades reais de a ação ocorrer. Como eu posso resumir isso para vocês? Quando o verbo está no indicativo, a ação é real. Basicamente, é a possibilidade dela ser real, dela ter acontecido mesmo, tá? Não ter sido um fato expressivo, mas ela pode realmente ter acontecido. Já no subjuntivo, esse modo indica menos certezas do que a ação ocorresse ou ocorra. Portanto, os verbos conjugados no modo subjuntivo exprimem dúvidas acerca das possibilidades da ação ocorrer. São suposições e hipóteses. Então, para a gente poder ter um bom entendimento, tá? Modos verbais são indicativos subjuntivos. Já nos tempos, são tempos verbais, é o que vocês aprenderam. Passado, presente, futuro. Quando os verbos estão no indicativo, ele vai dar a certeza, as possibilidades de que realmente aquela ação, ela ocorreu de fato.
Ela não é uma coisa que possa ser impensada, que não possa ter ocorrido, tá? Ela dá a certeza de que aquela ação, daquela frase, ou seja, lembrando que verbo é uma ação, ela exprime a possibilidade e não a real situação. Então, a ação no indicativo não entra em conformidade com as coisas reais. Já no subjuntivo, é como se aquilo realmente, como se a ação realmente estivesse acontecendo, tá? Tanto faz, no passado, no presente ou no futuro, não importa. Mas no subjuntivo, quando vocês lerem a frase, vai estar explicando lá e vocês realmente vão ter essa dúvida de que se aquilo ali é real ou não, tá? Então, acho que eu dei uma enrolada aqui, mas eu vou desenrolar. O indicativo, ele exprime a real possibilidade, tá? O subjuntivo, ele exprime dúvida, seja no passado, no presente ou no futuro, tá bom? Então, quando vocês lerem a frase no indicativo, vocês vão notar que a frase realmente está sendo coerente, é a possibilidade da real ação. Já no subjuntivo, ele exprime dúvida. É como se uma fosse verdade, né, real, é verdade, e a outra fosse uma mentirinha. Vamos pensar assim. No indicativo, ele vai dizer que realmente aquilo aconteceu, tá? E no subjuntivo, vai gerar uma certa dúvida quando você lê a frase, ok? Então, essa primeira parte aí é a parte que nós vamos entender hoje. E aí, o que eu fiz? Eu montei umas tabelinhas para a gente poder entender como isso acontece. É claro que no livro de vocês vão ler frases relacionadas a isso. Vamos lá. Bom, no pretérito perfeito, pretérito passado, tá? Perfeito indica ações iniciadas e concluídas em um momento anterior ao da fala. Olha aí, vai indicar que o verbo é uma ação que iniciou ou se concluiu antes da fala do sujeito. Ok? Aí tem uma tabelinha. Então, eu tenho o verbo brincar, correr e partir. Então, ó, eu brinquei, eu corri, eu parti. Tá? Quando eu falo das ações concluídas, eu estou me referindo. Se eu já brinquei, é pretérito, isso já aconteceu. Não esquecendo que pretérito é passado, tá bom? Então, no pretérito perfeito, ele indica as ações que já foram concluídas. Então, já aconteceu, beleza? Depois vocês leem com calma todas as palavras que estão aí. Já no pretérito imperfeito, vai indicar algo que acontecia em momento anterior ao da fala, mas que deixou de acontecer ou hábitos passados. Como eu vou entender isso? Indica um acontecimento antes da fala, que pode ter deixado de acontecer ou então alguma coisa do passado que já não existe mais, já não fazemos mais, já não é mais uma ação, certo? Então, não esqueça que o pretérito é passado. Tanto no perfeito e imperfeito, ele está falando do passado. E no perfeito, como eu falei aqui para vocês, indica coisas concluídas. Brinquei. Se eu já brinquei, é porque eu já cometi a ação de brincar, tá? No pretérito imperfeito, é algo que vai vir antes da fala, mas que já deixou de acontecer, ou então já nem existe mais. Ou seja, palavras passadas que a gente nem usa mais, tá? Então, neste caso aí, eu também coloquei o mesmo verbo, só que vocês podem observar que ele está escrito de maneira diferente do pretérito perfeito, que a palavra brincar
Quando ele está no pretérito imperfeito, eu brincava, eu corria, eu partia. Então, eu já fiz, já aconteceu, tá? Então, tu, no caso, brincavas, tu corrias, tu partias. Quando isso acontece, é o que está explicando em cima, algo que já aconteceu, já deixou de acontecer. Eu brincava, eu já não brinco mais. Eu corria, mas eu já não corro mais. Eu partia, mas eu já não vou partir mais. Certo? Então, isso está relacionado ao pretérito imperfeito. Seguimos. Pretérito mais que perfeito. Continua do passado, só mudou para o mais que perfeito. Isso aí nem está na nossa disciplina de hoje, mas eu achei interessante que vocês já tenham conhecimento, porque no terceiro bimestre vocês já vão estudar essa outra parte. Então, é bem legal que vocês já tenham conhecimento do conteúdo para que vocês possam, no terceiro bimestre, já iniciar já sabendo, tá? Então, o que significa o pretérito mais que perfeito? O pretérito mais que perfeito, ele vai indicar uma ação que ocorreu antes de outra ação, já ocorrida no passado. Não esqueçam que pretérito é passado. Então então ele vai indicar uma coisa, uma ação, um verbo, tá? Que ocorreu antes de outra ação, tá? Ocorreu antes de outro verbo, ok? Vamos lá, então ocorreu antes de outro verbo. Olha o exemplo, e não esqueçam que é no passado, tá? Nos verbos brincar, correr e partir. Eu brincara, eu correra e eu partira, tá? Então, no pretérito mais que perfeito, a ação, ela ocorre antes de outra ação, ou seja, ocorre antes de outro verbo, tá? Dando seguimento. Já no futuro do presente, que também não está dentro do que vocês vão aprender hoje, mas eu também coloquei, indica uma ação que acontecerá em momentos posteriores ao da fala. Posterior quer dizer que vai vir depois, tá? Então, se é futuro, gente, já não é mais passado, o que eu vou pensar é que isso ainda vai acontecer. Tá? Então, se ele ainda vai acontecer, ele é futuro do presente, tá bom? Então, vamos lá, olha só o exemplo. Nos mesmos verbos, brincar, correr e partir. Eu brincarei, eu ainda vou brincar, isso ainda vai acontecer. Então, isso é futuro do presente, isso ainda não aconteceu, tá? Eu brincarei, eu correrei e eu partirei. Então, se isso ainda vai acontecer posterior à fala, a maneira como eu vou escrever é que eu vou entender que vai ser futuro ou passado. Por que a gente está aprendendo isso? Porque quando nós vamos fazer a concordância na frase, nós temos que saber que se eu comecei escrevendo a frase ou a ação da frase é no futuro, ou no passado ou no presente, eu tenho que fazer com que a frase ela vá até o fim sendo no futuro, ou sendo no passado ou sendo no presente, tá? Então, observem, lembrando que no primeiro bimestre nós aprendemos que toda palavra terminada no futuro, nós não poderemos terminar com AM, e sim com a OTIL. Observe a tabela que vocês vão ver que quando eu terminei essa tabelinha, as palavras foram terminadas com a OTIL, ok? Dando continuidade. No futuro do pretérito, ou seja, gente, que confusão é essa, professora? Futuro do pretérito é o futuro e o passado juntos? Sim. Aí como que acontece isso? Indica uma ação que poderia acontecer, mas que dependendo de uma condição,
é o único tempo do modo indicativo que não expressa uma certeza. Então vamos lá. É uma ação que poderia acontecer, mas que depende de uma condição. Ela poderia acontecer, mas vai depender se lá na frente eu vou conseguir fazer ou não, certo? E aí tem como exemplo os mesmos verbos brincar, correr e partir. Eu brincaria, eu correria, eu partiria. Então, o futuro por quê? Isso vai acontecer. E no pretérito, porque eu não tenho a certeza se eu vou brincar lá na frente. Então, passa a ser brincaria, certo? Correria ou partiria. Então, é uma ação que poderia acontecer, mas depende de outra ação ou de outra condição. Então, aí eu botei como exemplo, esse é o único tempo no modo indicativo que não expressa uma certeza. Realmente, se eu brincaria, eu não tenho a certeza de que eu vou fazer isso. Eu correria, eu não tenho a certeza que eu vou correr. Certo? Então, isso é chamado de futuro do pretérito, porque é algo que vai acontecer ainda, mas eu não tenho a certeza de que isso vai acontecer lá na frente, ok? Dando continuidade. Bom, agora vamos para o subjuntivo, como eu expliquei lá em cima. Esse modo indica menos certezas do que a ação. Ocorresse ou ocorra, portanto, os verbos conjugados no modo subjuntivo exprimem dúvidas acerca das possibilidades e da ação ocorrer. São suposições ou hipóteses. Vocês vão observar agora as tabelas como muda. Dando continuidade. No presente, indica a hipótese e desejos ou ações que poderiam ocorrer, tá? Eu brinque, eu corra, eu parta. Isso é uma hipótese. Que eu possa brincar, que eu possa correr ou que eu possa partir. Me gerou dúvida. Eu não sei se eu vou brincar, se eu vou correr ou se eu vou partir. Agora, nesse momento, no presente, tá? Bom. Já no passado imperfeito, no pretérito imperfeito, ele indica possibilidades e desejos, mas que possui uma condição para que ocorra. Então, como vai acontecer essas palavras no pretérito imperfeito? É uma possibilidade. Pode acontecer que eu possa brincar, é uma possibilidade, tá? Mas exige uma condição para que isso aconteça. Por exemplo, a mãe de vocês às vezes fala, olha, se vocês só vão brincar depois que vocês terminarem o dever, certo? Então, é uma condição que ela impôs sobre a ação que vocês vão fazer, ok? E neste caso também acontece isso. Por exemplo, eu brincasse, eu corresse, eu partisse. Aí eu preciso saber se no passado imperfeito, as possibilidades me levasse ao brincasse, ao corresse ou ao partisse, mas vai depender do que vai acontecer na frente. Dando sequência, no futuro do subjuntivo, que é o último agora, tá? Essa disciplina é bem extensa, mas não se preocupem, porque também nós vamos dar sequência nela no terceiro bimestre. Então, no terceiro bimestre a gente vai dar uma aprofundada. Mas olha, eu acho que vocês olhando essa tabelinha, assistindo o vídeo direitinho, vocês não vão ter muita dúvida, tá? Então, gente, como eu falei lá atrás, existe também o futuro do subjuntivo, que indica a possibilidade de algo ocorrer no momento posterior ao da fala, é muito parecido com o outro. Se é futuro, ainda vai acontecer, certo? Então, ó, eu brincar, eu correr, eu partir, certo? Então, todo subjuntivo ele vai gerar dúvida ou possibilidades ou hipóteses. Então, eu brincar, será que eu vou brincar? Será que eu vou correr? Será que eu vou partir? Gera dúvida. Então, todo verbo no subjuntivo ele vai gerar dúvida, impossibilidades ou vai gerar uma condição da qual a gente não vai conseguir entender. Podem ser hipóteses, tá? Já
no indicativo, que é o que a gente vai falar, ele acontece no momento da fala, no caso aqui, olha, ele expressa a certeza de que o verbo ocorre, tá? Então, o indicativo é uma certeza de que o verbo está ocorrendo, tanto no passado, quanto no futuro, quanto no presente. E no subjuntivo, ele vai gerar dúvida, suposições e hipóteses. Sei que não é muito fácil, mas vocês leiam essas tabelas, tá? Porque vai ajudar vocês a fazerem o dever do livro, tá bom, pessoal? Então, essa é a nossa aula de hoje. E que vocês tiverem alguma dúvida, que eu sei que é uma matéria mais complexa, podem me chamar aqui no Zap, que eu tiro a dúvida de vocês do livro, tá bom, gente? Um ótimo dia e até amanhã, se Deus quiser, tá? Amo vocês, tá? Tô com muita saudade. Um beijo grande.